Olá, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um programa Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Este é o nosso último encontro de 2020 e nós vamos conversar no programa de hoje sobre a fraternidade humana, a fraternidade universal. No último dia 3 de outubro, o Papa Francisco assinou a terceira carta encíclica do seu pontificado, intitulada Fratelli Tutti, retomando a forma como São Francisco de Assis se dirigia aos seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor de evangelho. Vamos conferir um pouco sobre esta carta encíclica do Papa Francisco. O Papa define-a como uma encíclica social que toma o seu título das admoestações de São Francisco de Assis, que usava essas palavras para se dirigir a todos os irmãos e irmãs e lhes propor uma forma de vida com o sabor do Evangelho. A encíclica tem como objetivo promover uma aspiração mundial à fraternidade e à amizade. No pano de fundo, a pandemia da Covid-19, que, revela Francisco, irrompeu de forma inesperada quando estava escrevendo essa carta. Mas a emergência sanitária global mostrou que ninguém se salva sozinho e que chegou realmente o momento de sonhar com uma única humanidade na qual somos todos irmãos. Mas qual a mensagem desta nova encíclica social do Papa Francisco? Simples. Ninguém se salva sozinho. A resposta e a proposta de uma sociedade fraterna para não ser dominada por guerras, ódio, violência, indiferença e novos muros. 5 anos atrás, o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si, evidenciando as conexões existentes entre crise ambiental, crise social, guerras, migrações, pobreza. Indicou um objetivo a ser alcançado, o de um sistema econômico e social mais justo e respeitador da criação, que tenha no centro o homem como guardião da Mãe Terra, e não o dinheiro, elevado a uma divindade absoluta. Hoje, com a nova encíclica social Fratelli Tutti, o sucessor de Pedro mostra o caminho concreto para alcançar esse objetivo. Reconhecer-se como irmãos e irmãs. Irmãos, porque filhos, guardiões uns dos outros, todos no mesmo barco, como a pandemia tornou ainda mais evidente. O caminho para não se render à tentação do homo homini lupus, dos novos muros, do isolamento, é olhar para o ícone evangélico do bom samaritano, tão atual e fora de esquemas. E para nós refletirmos sobre este tema tão importante, a fraternidade, eu tenho a alegria de receber aqui no programa Ponto 3, de maneira remota, conectados conosco, o Bispo Emérito da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Dom Francisco Biazin. Dom Biazin, a sua bênção e bem-vindo ao nosso programa. Deus abençoe a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Estamos muito felizes de poder dar uma pequena contribuição para a vivência da fraternidade universal. Muito obrigado, Dom Francisco, que possui uma larga experiência nesse campo, inclusive servindo a CNBB durante um período como presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo. Então, vai trazer, com certeza, luzes para o nosso diálogo. Também conectado conosco desde São Paulo, o frade franciscano e vigário provincial da província da Imaculada Conceição, o Frei Gustavo Medella, a quem eu saúdo com a saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem, meu amigo Marcos, paz e bem a você que nos acompanha no programa Ponto 3, paz e bem, Dom Francisco. Eu fico muito honrado com esse convite de estarmos aqui às portas aí de um novo ano, finalzinho de 2020, para tratarmos deste tema tão importante e tão urgente, o tema da fraternidade humana. Muito obrigado. Nós vamos conversar já já sobre este tema muito importante, mas antes eu tenho um recado para você que nos acompanha. O meu recado, primeiramente, é um agradecimento por você colaborar conosco, mantendo essa obra no ar, sendo um membro da família dos Filhos do Pai Eterno, evangelizando conosco. Que o Pai Eterno derrame muitas bênçãos sobre você.
E você que deseja também colaborar, o nosso telefone é o 62 3506 9800. Você pode ainda utilizar o nosso portal na internet, paieterno.com.br, ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. Desde já, bem-vindo, bem-vinda à família dos filhos do Pai Eterno. Eu falo sobre família e é uma forma também da gente introduzir este tema da fraternidade universal, a fraternidade humana. E Dom Francisco, Frei Gustavo, eu quero retomar aqui, tenho em mãos a encíclica Fratelli Tutti, que nós já citamos, referenciamos no início do nosso programa. No parágrafo 191, o Papa Francisco diz o seguinte: é verdade que as diferenças geram conflitos, mas a uniformidade gera asfixia e neutraliza-nos culturalmente. Não nos acostumemos a viver fechados em um fragmento da realidade. É um alerta interessante, importante que o Papa Francisco nos traz, porque ele fala das diferenças, mas contrapõe com a uniformidade. E eu pergunto para os senhores, primeiramente o Dom Francisco e na sequência o Frei Gustavo, como que a gente pode viver a fraternidade num mundo que parece cada vez mais nos ensinar e nos motivar o individualismo? Através do diálogo. Não tem outro meio de superar, por exemplo, os fundamentalismos, as polarizações, a não ser colocar-se numa atitude de diálogo e de respeito. O diálogo significa apreciar a diversidade, que não é um obstáculo, mas pode ser uma oportunidade para o crescimento. Na Igreja Católica, o diálogo teve a sua, talvez, maior e mais qualificada expressão em ocasião do Concílio Ecumênico Vaticano II. Foi o concílio do diálogo, não somente dentro da Igreja, mas também com o mundo contemporâneo e com as outras igrejas e as outras religiões e com as culturas. Claramente, o diálogo exige uma profunda escuta do outro, o respeito do outro. Exige, de nossa parte, sobretudo, a capacidade de acolher o positivo que tem no outro e, ao mesmo tempo, de dar o melhor de nós para quem é diferente de nós. Nós não falamos diante do espelho, falaríamos conosco mesmo, mas falamos com alguém que é diferente. E na diferença nós crescemos. Portanto, creio que é o caminho que, inclusive, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, nos indica em dois belíssimos capítulos, o capítulo 6º e o capítulo 8º. O capítulo 6º a respeito do diálogo universal e o capítulo 8º, sobretudo, entre as religiões. Eu creio que esse é o caminho, não é? Depois poderíamos até aprofundar, dependendo também da palavra que o Frei Gustavo vai dizer, aprofundar este aspecto do diálogo, porque é uma atitude profundamente cristã. O primeiro a dialogar conosco foi Deus, né? Nos procurou para dialogar, não desistiu de nós nem quando fomos infiéis. Portanto, a atitude de diálogo é uma atitude profundamente bíblica, é uma atitude profundamente evangélica. Jesus dialogou e nos ensinou a dialogar. Uma chave muito interessante para a gente começar a nossa conversa, não é, Frei Gustavo? Sem dúvida, Marcos. Dom Francisco, com muita propriedade, apresenta o tema do diálogo, e eu gostaria de complementar esse raciocínio já iniciado por ele, fazendo uma alusão ao segundo capítulo da encíclica Fratelli Tutti, onde o Papa destaca o exemplo do bom samaritano. E o Papa Francisco, inclusive, faz um contraponto entre a indiferença de Caim em relação a seu irmão Abel no Antigo Testamento, quando Deus pergunta a ele: onde está o teu irmão? E ele responde: eu, por um acaso, sou guarda do meu irmão.
à disposição, à disponibilidade daquele estranho, daquele estrangeiro, em socorrer alguém caído à beira do caminho, que ele não conhecia, mas com quem ele se percebia compromissado por conta dessa mesma origem, apontada lá no livro de Jó, quando Jó diz o seguinte: também ele foi tecido no ventre materno como eu fui. E aí o Papa nos convida, para vencermos justamente esta intolerância, este fechamento, nós conseguirmos dar um passo da cultura da indiferença para a cultura do diferente, onde o diferente é alguém que certamente vai tornar a minha vida mais bonita, mais abençoada e mais completa. O senhor traz aqui uma palavra já na linha, na esteira do que eu tinha colocado aqui na sequência, que é a cultura. Cultura do encontro é uma expressão que o Papa Francisco vem utilizando desde o início do seu pontificado. E acredito que ela distingue, tanto para nós cristãos católicos, quanto para os outros cristãos e até mesmo para aqueles que não são cristãos, como um caminho possível e necessário para a nossa vida, a cultura do encontro. E lá no parágrafo 30 da Fratelli Tutti, o Papa nos diz o seguinte: o isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação, mas a proximidade, a cultura do encontro, sim. O isolamento, não. A proximidade, sim. Cultura do confronto, não. Cultura do encontro, sim. Uma provocação muito interessante, pertinente, que o Papa Francisco nos traz. E o Frei Gustavo também transita na área da comunicação e a gente constata isso diariamente, às vezes uma cultura do confronto que acontece no lugar onde deveria ocorrer a cultura do encontro. A partir de São Francisco de Assis, Frei Gustavo, e do próprio Papa, como é que nós podemos viver a cultura do encontro? Como viver o respeito num ambiente em que se espera fraterno? Marcos, em relação também ao modo franciscano de entender a comunicação que inspirou o Papa Francisco, me chamou muito a atenção logo no início da encíclica o número 4, o parágrafo 4 da encíclica, porque ali o Papa, na minha opinião, faz uma síntese do que seria o modo franciscano de comunicar ou de ir ao encontro. Eu tomo até a liberdade de rapidamente partilhar. Claro, fique à vontade. Diz o Papa sobre São Francisco: São Francisco não fazia guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus, uma comunicação amorosa. Compreendera que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. Assim, foi pai fecundo que suscitou o sonho de uma sociedade fraterna. Naquele mundo cheio de torres de vigia e muralhas defensivas, olha aí o fechamento, a cultura do medo, as cidades viviam guerras sangrentas entre famílias poderosas e, ao mesmo tempo, que cresciam as áreas miseráveis das periferias excluídas, globalização da indiferença, exclusão. E nessas periferias, então, um modo de se comunicar também atento e comprometido com as periferias, Francisco recebeu no seu íntimo a verdadeira paz, uma comunicação pacífica. Libertou-se de todo o domínio de desejo sobre os outros, dialogal, livre, e fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos. Uma comunicação pontifical, constrói pontes e não ergue muros. Perfeito. É uma leitura interessante e muito atual, né? Pensar que nós temos um hiato de praticamente aí 800 anos, né? De São Francisco até o Papa Francisco, né? São 8 séculos. Mas o que o Papa Francisco retoma do seu inspirador, da sua inspiração, responde a muitas questões do nosso tempo. E nesse ambiente digital, no ambiente muitos ainda tratam como virtual, como é que a gente pode trazer isso como um preceito, como um princípio? Acho que primeiro compreendendo que
trata-se de um ambiente humano, onde estão presentes os vícios e as virtudes, as luzes e as sombras dos relacionamentos, dos condicionamentos e das pessoas. O Papa lista uma série de riscos provenientes dessa cultura digital, por exemplo, um advento ou um ganho de força de uma postura agressiva, onde uma falsa ilusão de anonimato ou de descomprometimento faz a pessoa agir com extrema agressividade, esquecendo que do outro lado da tela não há apenas um conjunto de fios e aparelhos, mas uma outra pessoa, e que aquela ofensa proferida, seja num comentário na rede social, seja num vídeo que depois é espalhado aí sem controle, é algo que permanece. Então são feridas multiplicadas. Se a rede tem esse poder de multiplicar as ofensas, os desrespeitos, ela há de ter também de multiplicar a bênção, a solidariedade, o carinho. Então, acho que buscar esse testemunho concreto, coerente, entre aquilo que vivemos fora do mundo virtual e também com a mediação da tecnologia, sempre com esse compromisso de um verdadeiro diálogo, que, conforme Dom Francisco já disse, é uma disposição também para ouvir. Dialogar não é apenas eu falar e silenciar esperando o outro terminar a sua fala para voltar a falar de novo, mas é procurar extrair do outro aquilo que também ele pode e quer me oferecer. Então, eu creio que seja essa sintonia entre uma postura e um testemunho concreto na vida, no cotidiano, e aquilo eu levo também para o mundo das redes, para o mundo virtual. Maravilha. A gente tem visto aqui a predominância da palavra diálogo, desde a primeira fala de Dom Francisco Biazin, e essa é uma palavra que perpassa também o texto da Fratelli Tutti como uma forma para vivência oportuna, necessária da nossa fraternidade. Inclusive, a palavra diálogo aparece em torno de 50 vezes nesse texto, né? Aproximadamente 50 vezes. Dom Francisco, o senhor já nos deu o indicativo, inclusive do capítulo 8º, em que o Papa fala sobre a questão do ecumenismo, e aí nós podemos também estender para o diálogo interreligioso, considerando essa larga expressão da palavra aqui no texto. Dialogar com quem pensa igual parece-me que é algo muito simples. Conversar, debater com quem tem a mesma visão. E o Papa dedica um capítulo às religiões. Ele diz que o diálogo entre as pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. Como é que nós podemos viver a fraternidade, Dom Francisco, dialogar com pessoas de outras religiões sem querer impor a nossa realidade ou a nossa compreensão de Deus? Em primeiro lugar, o Papa lembra que toda religião leva a considerar o ser humano como filho de Deus, filha de Deus, ou como criatura de Deus. Portanto, temos uma base comum. Eu creio que a teologia da criação, em primeiro lugar, assim como a abertura dialogal com todos os seres humanos a partir da Mãe Terra, de habitantes deste mundo, é aquela que nos abre perspectivas sem nenhuma perspectivas novas e sem nenhuma barreira, né? O Papa, nesse sentido, ele é explícito em dizer que toda religião, ela abre perspectivas de diálogo e de respeito, porque considera os seres humanos como filhos de Deus. Em segundo lugar, a própria Mãe Terra nos dá a perspectiva de uma origem comum. Não somente somos terra, ele diz na Laudato Si, somos terra, né? E a dificuldade, muitas vezes, pode surgir pelo fato de condicionamentos do passado. Então, eu queria trazer até uma experiência muito simples. Alguns anos atrás, eu era também membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso.
e fui convocado para participar de um simpósio em Roma. 80% das intervenções, dos aprofundamentos e da temática apresentada era em relação aos muçulmanos. Eu devo dizer, com preocupação. Na África, o islamismo. Na Ásia, o islamismo. Na Europa, o islamismo. Eu fui um dos poucos que falou de outro tipo de abordagem, falando, por exemplo, da possibilidade de diálogo com os afrodescendentes do Brasil, falando, por exemplo, e dialogando com as culturas originárias dos povos indígenas, né? E, a um certo momento, eu fiz uma pergunta: na África só tem islamismo? E isso, repito, não para falar mal, pelo amor de Deus, para dizer a sensibilidade como é que é. No passado houve as cruzadas, no passado e no presente também há fundamentalismos que eliminam pessoas. É claro que uma atitude de defesa te faz pensar que o outro só é perigo, né? Mas a gente sabe muito bem, né? Inclusive eu tive uma experiência não direta, não é? Mas uma experiência com fiéis de fé muçulmana, com os quais eu pude rezar juntos. Podemos também refletir juntos sobre a realidade, por exemplo, da família, da vida, do respeito à vida, não é? É importante a gente superar, não é, os preconceitos e ter um espírito que te dá liberdade, o espírito de Jesus, que te liberta, não é, de todos os condicionamentos, não é? E quando você se coloca numa atitude de amar e de respeitar, também vem o retorno, né? Só para concluir, fizemos um encontro com um rabino, um sheik, e eu como representante da Igreja Católica em São Paulo, para ver a possibilidade de ter um Conselho Nacional das Religiões. Está ainda em estudo. Mas depois de 8, 10 encontros, nós vimos, por exemplo, que a pessoa que sabia mais orar era o sheik. E quando estava na hora de orar, ele interpretava também o nosso sentimento religioso. E certa vez que teve um atentado em Israel, nos encontramos os três, e eu tive assim como posso dizer, a intuição de dizer, quando eu vejo que há um atentado por parte, por exemplo, de fundamentalistas islâmicos, eu penso na sua capacidade de orar, sheik, e da sua doçura, porque o senhor é uma pessoa muito, muito doce, muito aberta. E quando falei dos hebreus, eu penso no senhor rabino, que tem uma capacidade de acolhimento muito grande, e terminei. E um deles, e quando vem dos cristãos, nós pensamos, Dom, na sua capacidade de abraçar. O diálogo se faz assim, não se faz só através de estudos, através de encontros formais, é claro que são necessários, né? Mas se faz através de relacionamentos novos. Quando entre nós não existe mais ódio, barreiras ou condicionamentos, digamos assim, do passado, né? E quando a gente, na liberdade, se aproxima do outro, vendo a possibilidade de construir relacionamento fraterno, isso acontece. Onde tem boa vontade, isso acontece. Olha aí que experiência rica, como era de se esperar de Dom Francisco Biazin, da sua experiência também na área do diálogo, do ecumenismo, e nos ensina, né? Hoje a gente teve a graça de conversar, compartilhar aqui com 2 Franciscos, podemos dizer, um Francisco de nome, Dom Francisco Biazin, e um filho de São Francisco, Frei Gustavo Medella, nos ajudando a compreender a dinâmica da fraternidade. Para que haja a fraternidade, nós não podemos nos esquivar do diálogo, essa capacidade dos abraços. E não podemos nos esquecer do diálogo porque Deus foi o primeiro a dialogar conosco. Devemos buscar viver
a vida com perspectivas novas e sem barreiras. A fraternidade deve abrir o nosso olhar para isso. E nos nossos ambientes, físicos ou digitais, sejamos multiplicadores da bênção, da bondade e da beleza com a qual Deus criou o mundo, criou a cada um de nós. Esse é o ponto 3 de hoje. Eu quero agradecer a Dom Francisco Biazin, bispo emérito de Barra do Piraí, Volta Redonda, pela participação. Também o Frei Gustavo Medella, frade franciscano e vigário provincial da província da Imaculada Conceição. E como de costume aqui no ponto 3, eu sempre trago alguma referência literária, um poema, mas hoje eu não trouxe nenhum poema não, porque o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele encerra com 2 orações muito lindas. Uma é a oração ao Criador e a outra é a oração cristã ecumênica. Então vamos encerrar esse nosso programa de hoje com a oração ao Criador do Papa Francisco. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Um abraço Amém. forte para você, um ano novo cheio de bênçãos e até o nosso próximo encontro, o nosso ponto 3.